SCP-112-PT. Classe do objeto: Euclídeo. Nível de ameaça: branco. Os procedimentos para conter o SCP são os seguintes. Ele está atualmente contido no sítio PT-17 e ele deve ser mantido em uma sala de contenção biológica padrão. E foram colocadas algumas marcações na sala para mostrar onde o SCP-112-PT-1 aparece. Funcionários são aconselhados a não entrar na área onde o efeito do SCP acontece. E por causa da natureza do SCP e da sua instância, a sala foi construída em modo circular, com um raio de 6 metros. A área que foi feita especialmente para a instância foi decorada para anomalias sencientes de baixo risco. Ele pode ter acesso a uma bíblia e alguns livros para entreter ele, e como recompensa por sua cooperação. O acesso ao SCP é atualmente responsabilidade da doutora Evelyn. Qualquer teste deve ser autorizado e supervisionado por ela. O SCP-112-PT é um esqueleto humano, de um humano que até hoje não temos certeza de quem seja. Ele está com suas roupas de características de um bispo cristão do século IV. A anomalia não mostra nenhum sinal de desgaste depois de ter sido contido pela Fundação. Os poderes do SCP aparecem para qualquer pessoa que interage fisicamente com ele. Fazendo isso, vai acontecer uma reconstrução da realidade de escala variável, que acaba em uma mudança muito grande na vida de quem interagiu com o SCP. Essas alterações geralmente não afetam a pessoa diretamente. O efeito é feito por algum problema que aparece, que se manifesta para que a pessoa encontre uma solução para o tal problema. Existe uma variação na resolução dos problemas, que podem ser resolvidos em partes ou completamente, dependendo do que se trata. Os efeitos da modificação de realidade demoram de 2 dias até 4 meses para acontecer. De vez em quando, uma entidade aparece a até 4 metros de distância do SCP, chamada de SCP-112-PT-1. E até hoje, não existe uma forma para que essa manifestação não aconteça. E por fim, algumas análises demonstram que a instância é completamente feita da energia vital Elan em estado físico, que é basicamente a capacidade de armazenar energia e memória. Essa entidade tem a aparência de um ser humano de aproximadamente 70 anos de idade. A entidade está vestida com algumas roupas que se parecem muito com as do próprio SCP-112-PT, porém, sem dano nas roupas. Depois de mais ou menos 2 horas, a instância se aproxima do 112-PT e desaparece. A entidade pode fazer isso a qualquer momento, mas parece que ele é forçado a fazer isso depois de exatas 2 horas da sua manifestação. Após esse processo, a entidade não se manifesta por um período que pode variar de 2 até 9 horas. A Fundação descobriu o SCP em 25 de dezembro de 2017, quando foi encontrada uma cripta oculta por arqueólogos brasileiros durante uma expedição na Turquia. Eles encontraram uma estrutura acidentalmente nas ruínas da cidade. O SCP foi descoberto em um sarcófago de pedra. Os arqueólogos transportaram o SCP para o Brasil, onde foi colocado em um museu. Entretanto, suas propriedades anômalas começaram a se manifestar e foram rapidamente percebidas pelos membros da equipe. A instância se manifestou e conversou com os membros da equipe. A equipe então teve que contar a situação aos seus superiores. O SCP ficou em uma região isolada do museu. Eventualmente, a estrutura sofreu com alguns incêndios, que destruiu grande parte do lugar, fazendo com que reformas fossem necessárias. Por causa das circunstâncias, o SCP não foi removido pela equipe do museu, e um time de bombeiros encontrou a instância da anomalia. Registro da entrevista. O seguinte é um conjunto de entrevistas realizadas pela doutora Evelyn com o SCP-112-PT-1. A entidade observa sua sala de contenção depois de se manifestar. A entidade começa a falar em grego. Timeros nai efto. Parece que vou precisar de um tradutor. Ah, não. Eu não tinha visto você aí, minha querida. Vocês falam português aqui? Eu posso lidar com isso. Aquilo era grego? Você é da Grécia? Sim. Eu sou de Patara, uma cidade maravilhosa. Nunca ouvi falar.
É uma pena. Você deveria visitar algum dia desses. Se bem que eu nem sei como ela vai estar hoje em dia. Aproveitando, o senhor se incomodaria de responder algumas perguntas? Não, não. Na verdade, sinta-se à vontade para perguntar. Primeiramente, quem seria o senhor? Eu sou Nicolau de Mira. E quanto a você? Qual é o seu nome? Pode me chamar de Evelyn. Muito prazer em conhecê-la, Evelyn. Então, Nicolau, quem é você e o que você faz? Bem, como pode ver, eu sou um bispo. Minha vida não é tão interessante, se me permite dizer. Não sei se tenho muito para falar. Por favor, me conte. Estou interessada. Certo, certo. Bem, eu nasci há mais de 250 anos. Depois do nascimento do Senhor Jesus. Minha memória não está muito boa faz muito tempo, Eveline. Minha família sempre foi muito cristã. Em especial o meu tio. Foi ele que me guiou pelos caminhos da fé. E, eventualmente, me tornei bispo. Fiz muita coisa boa. E ainda tento fazer. Nunca é o suficiente. Você fala em coisas boas. Que coisas são essas? É o que eu faço da vida. Caridade. Fazer os outros felizes é o que eu faço e sempre fiz. E por que você faz essas boas ações, Nicolau? É o caminho que o Senhor Jesus me deu. É o motivo da minha vida e é o motivo de eu estar aqui ainda. Sobre você ainda estar aqui é a primeira coisa que eu reparei quando você falou sobre sua vida. Fazendo os cálculos, você teria uns 1771 anos? Não é normal ver uma pessoa tão velha assim, entende? Minha ossada está bem ali. Eu estou morto faz um bom tempo. Tudo que sobrou de mim foi esse esqueleto e o meu espírito. Interessante. Muito obrigada, Nicolau. Isso era tudo por hoje. Eu tenho uma pergunta para você, senhorita Eveline. Pode falar. Quem são vocês e o porquê eu estou aqui? Podemos conversar sobre isso depois. Mas o que fazemos é para proteger pessoas como você de gente mal intencionada. Entendo. Obrigada pelas informações. Era só isso mesmo. A seguinte entrevista foi realizada 3 semanas depois. A entrevista foi feita com a intenção de conseguir informações sobre a origem dos poderes anômalos do SCP. A entidade vê a doutora Evelyn entrando na câmara de contenção. Muito bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem, Nicolau? Um pouco entediado. Não tem muita coisa acontecendo desde que me trouxeram pra cá. Tem algo te incomodando? Eu posso conversar com a diretoria caso tenha algum problema. Não. Muito bem, então. Posso fazer algumas perguntas de novo? Claro. Como que você explica as propriedades do seu cadáver? Aquilo foi um presente que Deus me deu. O Senhor presenteia os seus servos mais dedicados para ajudar em suas causas. Eu, sinceramente, não sei exatamente o porquê disso, mas eu não vou reclamar. Então, você não sabe explicar? Não. Deus faz coisas misteriosas que ninguém conseguiria entender o porquê. Certo. E você saberia explicar o porquê o seu espírito permaneceu mesmo depois de você estar morto? É curioso como isso aconteceu. Eu estava morto. Meu corpo apodrecia e, quando percebi, eu estava vendo e sentindo de novo. Demorou um tempo para eu me lembrar e até eu conseguir, demoraram algumas boas horas. Mas depois tudo fez sentido. Eu pedi para voltar. Eu queria continuar fazendo as boas obras. Pediu pra quem? Novamente, foi algo que Deus me concedeu. Interessante. Doutora, posso lhe pedir algo? Pode falar. Lembra quando perguntou se tinha algo me incomodando? Percebo agora que existe algo que me incomoda. E o que seria? Eu não estou fazendo minhas boas obras aqui.
Meu propósito não está sendo cumprido enquanto meu corpo fica depositado nessa sala de pesquisa de vocês. O que quer dizer? Eu quero presentear as pessoas, mas isso não é possível aqui. Eu gostaria, sinceramente, de fazer algo. Alguma boa obra, nem que seja algo feito para vocês, nem que sejam presentes para vocês da fundação. Eu não sei se eu posso garantir algo assim, Nicolau. Olhe, Eveline, minha vida se resume a isso. Todo o meu propósito. Se eu não puder fazer a minha obra, qual o sentido? Eu vou tentar, vou falar com a diretoria, mas eu não adianto que eu vou conseguir algo. Obrigado de qualquer forma. Proposta de alteração dos procedimentos especiais de contenção do SCP-112-PT. Eu gostaria de propor uma discussão a respeito do modo que tratamos o SCP-112-PT e a sua instância. A entidade demonstrou um comportamento dócil e nenhuma intenção agressiva para com os funcionários e, inclusive, sendo amigável com os mesmos. No entanto, a instância disse que está insatisfeita em diversos momentos por não ter a oportunidade de utilizar suas propriedades anômalas. Então eu proponho o início de um programa de testes, começando com os membros da classe D. Uma vez que ele se mostrasse seguro, o protocolo de testes seria alterado para incluir o resto do pessoal. Isso pode, além de manter a anomalia satisfeita, melhorar a condição do pessoal que está trabalhando no sítio. Por essa razão, eu proponho a flexibilização do acesso ao SCP, como um modo de melhorar a moral dos funcionários e da própria anomalia.